Apareceu aqui. Bom, então, boa noite, gente. Eu sou a Carolina. Esse semestre eu estou compondo a monitoria do Jadmin, junto com a Tavilela e a Fabiane Souza, com a Giovana Carvalho também, que já formou, mas dá muito apoio para a gente. Para quem não conhece, o Jadmin, ele é o grupo de estudos em Direito Minerário da UFMG. Nós somos o primeiro grupo, o único grupo, na verdade, de estudos em Direito Minerário do Brasil. E hoje a gente vai fazer uma reunião com o tema da servidão mineral, com a presença do Tiago Passos e do Eduardo Vaz de Mello. O Tiago Passos vai falar sobre o processo administrativo e judicial da servidão mineral e o Eduardo vai passar por aspectos mais técnicos focados na confecção de laudo. Eu vou fazer uma breve análise dos palestrantes, mas é breve mesmo, obviamente o currículo é bem mais extenso que isso. Mas o Thiago, ele é advogado do Departamento de Minerário do SESCOM, e ele é pós-graduado em Direito da Mineração pelo CEDIM, e na graduação ele estudou na UFMG, já sendo inclusive monitor do Jadmin, quando estava na graduação. E o Eduardo Vaz de Mello, ele é fundador e diretor da Vaz de Mello Consultoria, fez engenharia civil na Faculdade Kennedy, em mestrado em engenharia de avaliação de ativos pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha. Então, acho que a gente pode começar pela apresentação do Tiago mesmo, até para introduzir mais sobre os conceitos, e depois ir para do Eduardo, se tudo bem para vocês. Para mim tá ótimo. Quer começar, Eduardo? Posso começar por aqui? Pode escolher. Pode começar. Tá bom. Então vou só compartilhar Tiago, aqui, com pessoal. licença, só para Claro. avisar para os participantes que a lista de presença está no chat. Então, para emitir o certificado no final do semestre, peço para que todo mundo assine ali e a gente envia depois. Combinado, perfeito. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vocês avisam quando tiverem vendo minha apresentação, por favor. Certinho aqui, deu para ver. Só não está em tela inteira. Agora sim. E agora? Beleza. Então, pessoal, eu queria agradecer primeiramente o convite do Jadmin, né? Eu sou um grande entusiasta do grupo, participei na graduação ativamente do grupo. Eu acho que é uma iniciativa muito legal que a faculdade tem, que os alunos abraçam muito, né? Acho que é uma oportunidade enorme da gente poder discutir em ambiente acadêmico, né? Ainda que não seja uma disciplina da faculdade, mas a gente poder construir conhecimento em conjunto sobre isso que é o mais importante, eu acho, né? Eu não estou vendo vocês, tá? Mas eu acho que no final vai ter um espaço para a gente poder debater, né? Tirar algumas dúvidas e tudo. Então, se alguém quiser interromper ou então levantar a mão, não consigo ver. Aí peço o apoio aí do Otávio, da Fabiane e da Carol para se alguém quiser interromper. Então, o nosso objeto aqui de estudo, pessoal, é servidão mineral, e eu vou passar um pouquinho primeiro aqui sobre a diferenciação, né, entre mineração e direito minerário. Acho que é um ponto importante a gente estudar aqui para começar a estudar a servidão. Depois, vou passar para os atributos da mineração que são importantes para a gente aqui estudar a servidão mineral. Algumas noções relevantes de servidão especificamente, uns conceitos que eu acho que é bom a gente familiarizar para a gente entender a discussão como um todo. Passar para a servidão administrativa e para a servidão na via judicial, que eu acho que é a parte que tem mais discussão para a gente poder discutir aqui. E aí, afinal, vou encerrar, né, agradecendo aí a vocês essa participação. Então, a primeira provocação que eu sugiro para vocês aqui, né, trouxe duas imagens. A imagem de uma exploração de ouro por aluvião, né, eu não sei exatamente quem que fez essa imagem, mas fato é que ela remete à época do ciclo de ouro, né, aquela atividade bastante arcaica ainda no Brasil, com a exploração de ouro em aluvião. E na direita, o Código de Mineração, né, uma capa que eu vi no site do Senado. Confesso que nem sabia que existia no Senado essa compilação em forma desse livro, mas fato é que peguei essa imagem para demonstrar a codificação do direito minerário. E por que eu trouxe essas imagens que é muito importante para a gente começar a discutir aqui? Né, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que saber, na minha opinião, pelo menos, eu acho que
muita gente deve compartilhar com essa mesma ideia, que a mineração vem do direito minerário, né? Porque o direito minerário, ele, enquanto disciplina autônoma, é até recente, né? A discussão é longa em cima disso, mas fato é que a mineração enquanto atividade, isso ela existe desde que, sei lá, a humanidade existe, né? É natural que a atividade minerária seja anterior ao direito minerário. Então, para a gente estudar qualquer atributo, qualquer discussão jurídica de direito minerário, eu acho que entender mineração, alguns aspectos relevantes, pelo menos, é muito importante para a gente ter essa base consolidada de todo mundo junto, a gente partir de uma mesma base para a gente poder começar a discutir. E aí, em relação à servidão, eu acho que o principal ponto que a gente tem que entender enquanto atributo da mineração é o interesse que o Brasil tem na mineração, né? E esse interesse está positivado na Constituição, né? Se a gente for lá ver o artigo 176, parágrafo 1º, tem esse interesse nacional enquanto um atributo da mineração, ele foi positivado agora em 88. Só que é óbvio, né, que o nosso país tem interesse, né? A mineração, a gente sabe que ela traz esse caráter de desenvolvimento social, econômico, ela gira a cadeia produtiva, gera muitos empregos, e além disso, ela contribui para o Estado arrecadar mais CEFEM, que é o royalty da mineração. Então, é muito natural que o Estado tenha esse interesse que a mineração se desenvolva, né? Isso é independentemente do direito. O direito depois positivou esse conceito de interesse nacional, só que é uma atividade muito elementar, né? A gente não vive sem mineração e, obviamente, o Estado tem interesse que a mineração se desenvolva, né? Seja para a população, seja para fins de arrecadação de tributos, de CEFEM mesmo. E aí, pessoal, eu vou voltar um pouquinho atrás aqui. Vocês vão ver que eu estou colocando várias citações ao longo do meu slide, porque eu vejo que as pessoas me questionam muito sobre aonde estudar sobre servidão mineral, né? Eu acho que, de fato, o material é um pouco escasso, né? Então, a minha ideia é depois passar para vocês esse material aqui para que vocês tenham uma base, pelo menos, de onde começar, né? Então, acho que é importante eu trazer essas citações para tanto prestigiar quem que escreveu essas passagens, quanto para demonstrar para vocês algumas fontes aí de estudo dessa matéria que eu acho muito interessante e que eu adoro estudar, né? Então, acho que é bom fazer esse apontamento aí para vocês. Até por isso que o slide está meio carregado de escrita, mas é para vocês terem essa base aí de estudo. Então, avançando aqui, para o interesse nacional, tem a utilidade pública na mineração, né? Eu acho que é muito relacionado esse interesse nacional com a utilidade pública, só que esse conceito de utilidade pública, eu acho que ele é um pouco mais amplo, porque ele não envolve só o Estado, mas também a sociedade, né? As pessoas também têm interesse que a mineração se desenvolva, né? A gente percebe que onde tem mineração, existe ali um certo desenvolvimento maior, né? Ou seja, em termos de infraestrutura, em termos de a própria riqueza que a atividade traz, né? Em termos de emprego. Então, é muito relacionado o conceito, mas eu vejo que a utilidade pública tem uma relação um pouco maior com a esfera social mesmo, com as pessoas, né, que vão ser beneficiadas com a atividade. Assim como o interesse nacional, também a utilidade pública também está positivada, né, desde 41, o Decreto-Lei 3365, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública, prevê que mineração, a atividade minerária, é uma das atividades de utilidade pública que podem ser beneficiadas com a desapropriação de imóveis, né? Nós vamos avançar um pouquinho nisso também mais tarde. E o terceiro atributo principal aqui que eu vejo que a gente tem que discutir, além de interesse nacional e utilidade pública, é a rigidez locacional da atividade minerária. Por que essa rigidez é tão importante, né? A mineração, ela acontece aonde o depósito mineral, onde a reserva mineral existe, né? Não tem como a gente lavrar uma reserva mineral sem estar onde ela existe, né? Sem estar onde ela ocorre, né? Ou seja, se a gente está, se a reserva está aqui em Minas Gerais, não tem como você lavrar lá no Tocantins. Você tem que lavrar aonde está a reserva. E esse atributo é muito importante na mineração, porque em outras atividades a gente pode até ver uma certa rigidez, mas é muito flexibilizada, né? A mineração ela acontece aonde está a reserva e não tem como a gente dissociar dessa atividade,
né? A gente vê, por exemplo, situações de guerra fiscal, que uma montadora sai de um estado e vai para o outro, por uma questão de incentivo fiscal, ou então a gente vê uma situação em que alguma indústria se aloca em determinado local para se beneficiar da mão de obra daquele local, mas a mineração não tem como. A mineração acontece no local onde está a reserva mineral. Esses 3 atributos são da mineração e são muito importantes para a servidão. Por que são importantes para a servidão? Porque é o seguinte, o fato da mineração ser uma atividade de interesse público e de interesse nacional e utilidade pública faz com que ela sobressaia em relação ao interesse particular de outras atividades. Não quer dizer, obviamente, que a mineração vai sobressair a custo de nada, né? A gente vai estudar aqui que não é assim. Tanto é que a servidão, a gente vai passar por essa questão da indenização. Só que os mecanismos que o direito criou para viabilizar a atividade minerária, que deve ocorrer no local onde está a reserva mineral, invariavelmente, são os fundamentos que justificam ter se criado a servidão mineral enquanto instituto que vai viabilizar o acesso ao imóvel do superficiário para poder exercer a atividade minerária. Então, passando esses atributos iniciais, né, agora eu vou entrar na parte um pouco mais jurídica já, discutindo algumas noções importantes que a gente tem que passar por elas para a gente entender a servidão. A primeira noção é a dissociação entre solo e subsolo, que aqui no Brasil a Constituição consagrou. Né, até 34, até a Constituição de 84, vigorava o regime de acessão, em que o proprietário do imóvel era proprietário do subsolo. Né, ou seja, você comprava ali uma fazenda e naquela fazenda, naquela superfície, você também era proprietário do que estava debaixo dela. Então, você era proprietário do que tinha ali embaixo, da riqueza mineral que tinha ali embaixo. A partir de 34, mudou esse regime para a dualidade entre solo e subsolo. Ou seja, o proprietário do solo não é proprietário do subsolo. O proprietário do solo é somente proprietário do solo. E o subsolo? Né? Na Constituição, fala que os bens minerais são de soberania da União. Né? Ela é soberana sobre esses bens minerais inertes. Né? E para que esses bens minerais inertes possam gerar riqueza, a União, por meio da ENEM, do MME, ela outorga direitos minerários para que o particular possa exercer essa atividade e dar uma destinação econômica a esses bens minerais inertes que não têm valor. Né? Ou seja, lá no subsolo, lá na terra, aquele bem, enquanto não pode ser lavrado, ele não tem valor econômico imediato. Ele passa a ter valor a partir da hora que ele pode ser lavrado, né? E a partir da hora em que, com a lavra, se atinge ali o produto, né? Um produto da lavra, e aquele produto passa a ter um valor que vai ser comercializado. Né? Então, atualmente, desde 34, não tão atual assim, vigora no Brasil o regime de separação entre solo e subsolo. Solo do proprietário, subsolo, nesses bens minerais inertes, enquanto não tem o direito minerário, são bens da União. Para a servidão, pessoal, eu já falei com vocês aqui, então, que tem a mineração tem o atributo do interesse nacional, da utilidade pública e da rigidez locacional, e que o proprietário do solo não é proprietário do subsolo. Só que é o seguinte, para exercer a atividade minerária, para exercer a mineração, é importante que o minerador atinja o solo, que ele tenha acesso ao solo, né? Porque ele não vai conseguir atingir o subsolo sem estar alocado ali, sem estar mobilizado naquela área onde está onerada pelo direito minerário. E quando o minerador vai ingressar nessa área, né, por meio da servidão que a gente está estudando aqui, ele deve pagar para o proprietário os valores que a lei estabelece, né, que a lei, lá no artigo 27 do Código de Mineração, prevê que a indenização está ligada ao dano, né, que a atividade causa à área, até porque a mineração é uma atividade naturalmente impactante, né, para que se possa alcançar o depósito mineral, as reservas minerais no subsolo, tem que causar um impacto no solo, e a renda, que tem uma relação maior com uma questão de a utilização econômica daquele imóvel. Né? Ou seja, enquanto a indenização ela vai ser um valor atribuído ao dano causado à área, a renda vai ser, vamos dizer, um aluguel. Né? Eu acho que o aluguel é uma palavra, uma comparação fácil para a gente entender, e que ela tem muita relação
com a destinação econômica dada àquele imóvel. Né? Ou seja, imóveis produtivos, imóveis onde se tem atividade produtiva, econômica antes da mineração, vai ter uma renda maior para compensar a perda, né, de valor que aquele bem vai deixar de gerar para o proprietário dele, pelo fato de aquela área estar sendo destinada à mineração. Né? Então, por exemplo, se a área onde se pretende instituir a servidão for uma área onde existe ali agricultura, por exemplo, o minerador vai ter que pagar uma renda para esse agricultor, para compensar o que ele vai estar perdendo de renda a partir do que ele teria, o que ele obteria com essa atividade agrícola naquela área antes da mineração. Então, indenização e renda são conceitos importantíssimos aqui para a servidão. Nós vamos ver mais adiante como é que se relaciona com a servidão esses conceitos. E, por fim, né, quando a gente vai ler o Código de Mineração na parte de servidão, né, artigos 59 e 60, o próprio código prevê algumas situações em que a servidão pode ser instituída. Né? Ou seja, o que é a servidão? A servidão é para viabilizar que a atividade minerária ocorra, né? Para viabilizar que o minerador possa utilizar aquele solo para exercer a atividade que vai ser no subsolo, as reservas minerais no subsolo. E para isso, o código, né, que lá de 67, ele previa atividades de 67 que eram destinadas à mineração. Né? Então, vocês vão ver que é muito limitado esse rol. Né? Ele fala de bota fora, fala de rede elétrica, fala de abastecimento de água, só que a gente sabe que a mineração hoje é muito mais do que isso. A mineração, ela demanda atualmente, com esse avanço todo que a gente tem, né, da mineração em si, que o próprio Código de 67 não previa essas várias destinações para a atividade minerária. Né? Então, existe aí essa tese, acho que já é bastante acolhida, não tem até muita dissidência em relação a isso, que as previsões do código para o uso da servidão, elas não são um rol taxativo, né? São um rol linha simplificativo para que a servidão tenha uma ampliação maior da sua utilidade. Então, a gente passou aqui, pessoal, por os conceitos básicos de mineração, algumas noções relevantes aí para a servidão, né, para a gente entender o que é de fato a servidão, e vamos passar para o estudo da servidão em si, né, passando aí essa introdução, né, para a gente estar aqui no mesmo pé em termos de entendimento de alguns conceitos básicos aí para a servidão, a gente vai passar para o estudo em si na via administrativa e na via judicial, que acho que são as que a gente tem mais discussão aqui para a gente tratar. A servidão, pessoal, na via administrativa... Ô, Alguém me Thiago, interrompeu? fui eu, Sim. desculpa. É porque o Caio Gomes, ele levantou a mão, acho que talvez ele possa ter alguma dúvida. Você Pode falar. prefere ver a dúvida agora ou deixar mais para o final da exposição? Olha, para ser bem Desculpa, sincero, foi sem prefiro querer deixar que para o eu final. levantei a mão. Como é que é? Foi sem querer que eu levantei a mão. Ah, Foi sem Ah, não faz mal, não. tudo bem. Eu Desculpe, acho que é Thiago, melhor deixar para o então. final para a gente não tumultuar aqui a Sim. fala, mas se quiser interromper no meio do caminho, fique muito à vontade, tá? Não Não, tranquilo, a tem nada gente disso, não. pode fazer assim. Tá bem, obrigada, Até para Thiago. não atrasar depois o Eduardo também. Uhum. Mas aí, pessoal, então retomando aqui, a primeira parte que nós vamos passar por aqui é a via administrativa, em que a servidão é instituída no DNPM, né? Ou seja, o DNPM, atual ANM, ele institui a servidão para reconhecer que aquela área, aquele imóvel, aquela área em que vai ser exercida a mineração, ela é útil, imprescindível e necessária para a atividade. Né? Ou seja, é um reconhecimento administrativo, o poder público reconhece isso, demonstrando que no poligonal, né, no limite de área, aquele local ele é imprescindível a ponto de, sem ele, não se conseguir exercer atividade minerária. Né? Porque, sendo solo e subsolo dissociados, sem esse reconhecimento, né, sem essa atribuição de relevância para aquela área, não tem como se exercer aquela atividade. Né? E aí um ponto relevante, pessoal, é que pode-se requerer servidão para áreas requeridas ou tituladas.
né? Então, voltando um pouquinho aqui para noções básicas de direito minerário, quando se faz um requerimento perante a agência, né, a ANM, a ANM outorga, seja alvará de pesquisa, seja o portaria de lavra, né, dependendo da fase do processo minerário, ou então outros títulos, e a partir do momento em que se outorga um título para aquela área passa a ser titulada, né, passa a ter ali o direito minerário. Então, a servidão pode ser requerida tanto para áreas tituladas, e que já têm o direito minerário, quanto para áreas requeridas, né, ou seja, áreas objeto, por exemplo, de requerimento de lavra, né? A servidão pode ser requerida nessa fase do processo minerário, né? Então, não é necessário que na fase administrativa se tenha um direito minerário para poder requerer a servidão perante a agência. E a servidão mineral não marca prioridade. Prioridade é um dos pilares do direito minerário, né? Ou seja, naquela área onde tem um direito minerário, não pode ter outro, via de regra, né? Tem algumas exceções para algumas explorações específicas por direitos minerários, né, que não são, vamos dizer assim, os mais habituais, né, mais usuais, que é várias pesquisas e portarias de lavra, mas a servidão não marca prioridade, né? Ou seja, pode-se requerer servidão na via administrativa sobre áreas tituladas, assim como pode-se requerer um título sobre área de servidão, né, que não marque a prioridade. E aí, sobre essa discussão, é só importante a gente fazer uma ponderação, porque é o seguinte, vamos supor, né, um minerador, ele pretende uma servidão sobre uma área que é operacional, uma área de lavra, uma área que existe ali aquela atividade já em exercício, em que se transforma aquele bem mineral inerte sem valor em um produto da lavra que tem valor, né, tem valor agregado a ele, tem valor econômico. Vocês vão concordar comigo, eu acho, que o interesse nacional, né, a utilidade pública da mineração já em exercício, ela tende a ser mais preponderante do que da servidão. Então, quando se faz, né, o requerimento na agência sobre uma área titulada, um requerimento de servidão sobre a área titulada, a agência costuma fazer essa análise. Ou seja, olha, naquela área da servidão titulada, já existe uma lavra, já existe uma área em que se converte aquele bem mineral inerte em um produto da lavra, né, um mineral com valor econômico, a ponto de inviabilizar aquela servidão? Se a resposta for sim, né, a agência tende a ter alguma resistência em relação a essa emissão do laudo de servidão. Se a resposta for não, aí, né, já é uma situação em que a agência se sente mais confortável em emitir esse laudo de servidão, né? Mais para frente nós vamos ver por que esse laudo é importante, né? Por que a constituição da servidão na via administrativa ela é relevante para se concretizar o ingresso nessa área. E aí, mais recentemente, né, o regulamento do Código de Mineração de 2018, ele veio prevendo a possibilidade de o titular do direito minerário, né, ou então a pessoa ali interessada, o requerente interessado, requerer perante a agência que se emita uma declaração de utilidade pública para fins de servidão ou desapropriação do imóvel. Isso é um ponto muito relevante, pessoal, porque eu não sei se vocês têm essa vivência com outras áreas produtivas, né, que não são exatamente a mineração, mas, por exemplo, nos casos da transmissão de energia elétrica, é muito difundido, é muito comum que a ANEEL expeça essas DUPs em favor, né, da concessionária, então da empresa que faz a transmissão, para que essa empresa desaproprie aquela área e consiga passar ali a rede elétrica, né? Então, é um passo adiante para que a ANEEL possa fazer também, emitir essas DUPs, para poder viabilizar a servidão ou desapropriação por meio dessas DUPs, né? Por ser uma lei muito nova ainda, né, um regramento muito novo, não é muito usual que a agência emita DUP ainda, né? Até hoje, eu pelo menos só sei de um caso que foi emitido DUP pela agência. Então, via de regra, ainda se segue mais o procedimento de laudo de servidão, né, que a gente tratou logo acima com base na IN 183. Né? Então, a gente espera aí que a agência vá regulamentar essa emissão da DUP para que possa ter um instrumento a mais, né, para instituir a servidão. A DUP já é mais familiarizada pelos juízes, então pode ser um passo adiante em favor da servidão na via judicial, né, pode facilitar,
mas depende de a gente entender um pouco mais isso na prática, como vai ser, né, perante a agência, e a gente espera que isso venha por meio dessa regulamentação da agência da ADUP. Né? Mas fato é, pessoal, que eu, pelo menos, entendo dessa forma, no escritório a gente tem entendido dessa forma, que não existe hoje empecilho para que a agência emita essa DUP. Né? Ou seja, o decreto, o regulamento, ele não condiciona a emissão da DUP ao regulamento. Não condiciona a emissão da DUP ao regulamento, uma portaria emitida pela agência. Né? Então, já existe todo ali o arcabouço jurídico para que possa emitir a DUP. O que falta, né, é a agência utilizar mais esse mecanismo, e a gente acha que, né, o setor acho que tende a achar que com a regulamentação venha a ser mais usual que a agência emita DUPs aí para poder instituir servidão. Então, acho que na via administrativa a discussão envolve um pouco, né, a questão da imprescindibilidade da área para fins de emissão do laudo de servidão e em relação ao fato de que a agência tem esse mecanismo a mais aí agora com a DUP para que possa viabilizar a servidão. Né? A discussão acho que é um pouco mais reduzida na via judicial, a gente tem muito mais reflexos aí para a gente discutir. Então, pessoal, na via judicial, por que o caso pode chegar à via judicial? Né? A gente tem que lembrar o seguinte, a servidão pode ser instituída por meio de um instrumento particular, um acordo de vontade entre minerador e proprietário daquele imóvel beneficiário. Né? Isso aí está no escopo da livre vontade das partes. Né? As partes podem firmar um acordo, podem firmar ali um instrumento particular de servidão para viabilizar o ingresso do minerador naquele imóvel mediante aquele instrumento particular. E aí, para que a servidão, né, a gente vai tratar um pouquinho mais disso adiante, mas para que a servidão passe, né, a operar efeito contra terceiros, né, perante terceiros, e passe ali a ter atributo de direito real, é importante que esse instrumento seja lavrado, né, perante o tabelionato de notas por meio de escritura pública, para que seja levado a registro no cartório de registro de imóveis e passe dessa conotação de direito real, né, oponível contra terceiros. Mas fato é que a servidão pode ser instituída por meio de acordo, né, por meio de instrumento particular. Não tem vedação em relação a isso. Inclusive, tem essa possibilidade expressamente prevista no Código de Mineração. Só que não acontecendo isso, né, não acontecendo essa situação, esse acordo, esse instrumento particular, a via judicial acaba sendo a saída, né, para que se institua a servidão mineral nesse imóvel onde não teve esse instrumento particular. Né? Então, a gente tem que, retomando aqui o que a gente já discutiu lá para trás, né, em que a mineração é uma atividade de interesse nacional, utilidade pública e com atributo da rigidez locacional, né, ou seja, ela é desenvolvida aonde está o reserva mineral, onde está o recurso mineral, o minerador tem prerrogativas para que na via judicial ele possa conseguir o ingresso nesse imóvel, né, ou seja, conseguir acessar aquela área mediante pagamento de indenização e de renda. Né? Ou seja, esse ingresso, ele não é um ingresso, vamos dizer assim, coativo, né? Não é um ingresso a troco de nada. O processo judicial, ele serve justamente para poder discutir indenização e renda na perícia, que a gente vai ter uma aula com o Eduardo aqui, né, o Pelé da perícia, para a gente entender como é que se quantifica essa indenização e essa renda na perícia no curso do processo judicial. Tá? Então, não acontecendo o acordo, infelizmente, né, invariavelmente, vai para a via judicial e aí pode, né, ter uma discussão longa aí pela frente. E aí, pessoal, um ponto importante aqui em relação ao acordo, né, a essa tratativa entre as partes, que essa tratativa não é obrigatória. Tá? As partes podem fazer isso, mas não é obrigatório que se faça, que se tente esse acordo antes de entrar com a ação. A questão é que o acordo tende a ser muito mais fácil. Né? Se existir ali uma videodiálogo entre minerador e superficiário, é muito mais, vamos dizer assim, vantajoso que exista ali uma composição em relação aos valores de indenização e de renda para que o minerador possa ingressar nessa área. Então, não existe aí vamos dizer assim, uma necessidade de um minerador comprovar perante o judiciário o seguinte: olha, juiz, eu tentei o acordo, não consegui,
estou vindo perante o judiciário para poder pedir a servidão, né? Pedir esse ingresso na área por meio do processo judicial. Não é assim, né? Ou seja, é possível que o minerador ele ajuize a ação de servidão sem passar por essa etapa preliminar do acordo, que não vai ser um óbice para esse processo judicial. Não é uma etapa necessária. Só que, para fins de argumentação do processo judicial, a gente utiliza isso a favor do minerador, né? Ou seja, tentou-se ter uma discussão em relação a esses valores, não foi possível chegar a um consenso em relação a esses valores, e aí o caso teve que ir para o judiciário para que o juiz possa, né, com base na perícia, quantificar esses valores e aí construir a servidão judicialmente para que se possa regularizar essa situação do minerador em relação ao imóvel superficiário. E aí, pessoal, na servidão, né, na ação de servidão, não se discute o direito do minerador constituir a servidão. O que se discute são valores, indenização e renda. Porque o direito de se constituir servidão, ele está na norma, está na lei. Né? Isso não se discute. Isso aí é uma atribuição que o minerador tem pelos 3 fatores que a gente já discutiu aqui: interesse nacional, utilidade pública e rigidez locacional da mineração, da atividade minerária. Então, a discussão na servidão não envolve, em regra, a ANM, né? Não envolve o DNPM. Ela envolve minerador e proprietário do imóvel superficiário para discutir indenização e renda. Ponto. Né? Então, uma discussão que envolve ali interesse de particulares, via de regra. Né? Interesse da empresa com interesse do proprietário. Então, não tem por que envolver o ente, né, a ANM, que inclusive já tem uma posição sobre isso, que a ANM não tem que discutir valor. Né? Esse valor ele é privado. Então, a competência para a ação judicial de servidão é da Justiça Estadual. Inclusive, tem súmula sobre isso. E aí, pessoal, em relação ao requisito para que se ingresse com essa ação de servidão na via judicial. Em regra, né, os juízes eles exigem que se tenha ali o direito minerário. A gente vai passar aqui adiante para uma situação que isso não é possível, quando, por exemplo, a servidão é requerida na fase de requerimento de lavra. Quando o minerador sequer recebeu ali da ANM a portaria de lavra. Né? Então, nós vamos passar por essa situação, uma situação excepcional em que a servidão, né, é acolhida na fase de requerimento sem ter ali o direito minerário. Mas, em regra, o requisito principal para que se ajuize a ação de servidão é que exista um direito minerário que vai lastrear, que vai dar razão para que o minerador queira, né, que a servidão seja instituída. Até porque é o seguinte, a gente, passando por uma discussão mais jurídica de interesse de agir do minerador na via judicial, sem esse direito minerário, não tem por que se instituir a servidão. Né? Você deve concordar comigo nesse sentido. Porque, via de regra, a servidão vai viabilizar a atividade minerária, com exceção das situações que nós vamos passar por aqui, né? A servidão em fases anteriores ao outorga do direito minerário, para viabilizar essa outorga, né, justamente perante a agência. Então, é importante que a gente faça essas ressalvas, mas, em regra, o requisito para se ajuizar a ação é o direito minerário. Em relação aos imóveis não onerados, pessoal, o que é imóvel não onerado? Né? Lá no Código de Mineração, o conceito de área livre, que é uma área sem direito minerário, e área onerada, ele é feito por exclusão. Ou seja, o código elenca as situações em que a área está onerada, para que, não ocorrendo essas situações, a área está livre. Né? Ou seja, na área não onerada, né, na área fora do direito minerário, também pode-se instituir servidão. Né? Por que se pode instituir servidão em área não onerada, em área fora do direito minerário, né? Área limítrofe ao direito minerário? Porque, igual a gente já debateu aqui, a servidão ela não serve só para viabilizar ali a cava em si, que é onde ocorre a explotação, né, a lavra do minério. A servidão ela serve para outras atividades que não são a explotação em si. Então, pode ter servidão para construir via de acesso para
para da cava, pode ter servidão para unidade de tratamento do minério, pode ter servidão para barragem, pode ter servidão para bota fora, enfim, N situações em que a servidão pode ser útil, né? E essas instalações na área onde está ali o direito minerário, que é onde tem a explotação em si, né? Então, a servidão ela pode acontecer para além da área do direito minerário, mas obviamente que o minerador tem que demonstrar esse interesse sobre a servidão, né? Demonstrar o direito minerário que lastreia ali aquela pretensão de se instituir a servidão. E nessas situações, pessoal, de servidão em área não onerada, né, ou então servidão né, área fora da poligonal, ou então servidão antes da outorga do direito minerário, que é muito importante que se tenha o laudo de servidão, né, que ele ganha uma conotação maior. Por quê? Porque existe o entendimento que o reconhecimento da imprescindibilidade daquela área para fins de servidão, ele é um ato administrativo, né? Cabe ao poder público reconhecer essa imprescindibilidade. Existe o entendimento de que o juiz, né, o juiz togado, o juiz do lado do Poder Judiciário, ele não poderia reconhecer essa imprescindibilidade da área para fins de instituição de servidão. A gente pode concordar, pode discordar disso, mas fato é que tem se criado aí um entendimento a favor nesse sentido. Então, por isso que para fins de gestão estratégica da servidão, né, gestão estratégica do título, é muito importante que em relação às áreas não oneradas, né, as áreas limítrofes, ou então as servidões antes da outorga do direito minerário, sejam lastreadas, né, nesse laudo de servidão, expedido pela ANM com base na IN 1 de 83, para que o poder público, né, a agência, reconheça que aquela área da servidão é útil, imprescindível e necessária para aquele empreendimento, né? Seja para cava, seja para barragem, para via de acesso, enfim, qualquer utilidade que vai viabilizar a mineração daquela área. E aí, pessoal, a gente sabe, né, não precisa ser advogado, não precisa estar no dia a dia lá no processo judicial para saber que nem sempre o processo é rápido, né? Existem situações em que o processo se arrasta no tempo, se arrasta nos anos, com discussões que às vezes não terminam, né? Discussões intermináveis sobre indenização e renda, né, que podem tomar proporções aí grandes e processos que duram 10, duram 15 anos. Então, é muito importante que se requeira, né, o minerador requeira perante o Poder Judiciário a tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? É um pedido anterior à sentença, né, que vai ser proferido no fim do processo, para que o minerador possa ingressar na área de servidão. E para esse pedido, né, para esse pedido ser viável juridicamente, ele tem que preencher os requisitos que a lei estabelece. Se a gente for ler o Código de Mineração, não existe ali, né, uma previsão de tutela de urgência, tutela provisória, né? Se você pode ler de cabo a rabo, você não vai encontrar. Agora, isso já é pacificado, ultrapacificado do Poder Judiciário, que pode sim requerer a tutela provisória, tutela de urgência em ação de servidão, com base nos requisitos do artigo 300 do CPC, né, o Código de Processo Civil. E aí, para isso, o minerador tem que cumprir com os requisitos do Código do Processo Civil para poder ingressar naquela área provisoriamente, né, de forma antes da sentença daquele processo. E os requisitos para isso, né, são basicamente dois. Tem que se demonstrar que aquele direito é provável, ou seja, tem que se demonstrar no início do processo que o minerador tem sim direito a constituir a servidão, e aí tem que demonstrar o direito minerário, tem que demonstrar que para que ele vai usar aquela área, tem que demonstrar a utilidade daquela área frente à área que ela ocupa, né, a extensão que ela ocupa, e demonstrar a urgência daquele pedido, né? Ou seja, sem aquela tutela provisória, sem aquela tutela de urgência, pode, inclusive, inviabilizar a atividade ou então causar algum tipo de atraso que vá prejudicar o empreendimento. Sempre lembrando, pessoal, que a mineração é atividade de interesse nacional, utilidade pública e com atributo da residência locacional, e por isso sobrepõe ao interesse particular. E aí, nesse pedido de
Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que eu ouvi uma palavra aí. Vou seguir, pessoal. E nesse pedido de tutela de urgência, é importante que o minerador apresente um depósito prévio, um calção, né, que vai demonstrar para o superficiário o seguinte: olha, eu vou entrar na sua área aqui provisoriamente, antes da sentença, mas para isso estou te dando uma garantia de que você vai receber um valor no fim do processo. Esse valor ele é calculado antes do processo com base em um laudo de avaliação, um laudo prévio, que vai quantificar previamente valor de indenização e de renda para que seja depositado no começo do processo, para que seja possível esse ingresso na área, né? Então, lá no começo da ação, assim que se ajuiza a ação, a empresa emite uma guia de depósito judicial e deposita em juízo aquele valor para garantir, né, para dar um conforto para o juiz deferir aquela liminar, demonstrando que existe no processo uma garantia em favor do proprietário da área superficiária. E aí, pessoal, o Eduardo também vai, né, acho que vai talvez tratar esse ponto, mas o laudo de avaliação prévia, né, esse laudo feito unilateralmente pelo minerador para pedir, né, a tutela de urgência, ele não se confunde com o laudo pericial, né? Ou seja, o laudo de avaliação prévia ele vai lastrear o depósito prévio para fins de tutela de urgência e o laudo pericial vai sim ser a perícia oficial do juiz, por perito indicado pelo juiz, imparcial, que vai quantificar indenização e renda sobre aquela área, né? Então, é muito comum, né, que não tenha essa coincidência de laudo de avaliação prévia com laudo pericial, né? Então, se o valor da avaliação prévia for maior que o laudo pericial, o minerador pode recolher esse valor a maior. Se for menor do que o laudo pericial, ele tem que depositar o valor a mais na sentença, né? Mas fato é que não impede, né, esse ingresso na área por meio da tutela de urgência que se faça laudo pericial pelo perito imparcial indicado pelo juiz. E se no pedido liminar ele foi indeferido, né, o juiz entendeu, olha, o minerador não mostrou a urgência, não mostrou que ele tem o direito de ter a servidão sobre aquela área, é possível interpor um recurso perante o tribunal, né, via de regra grave de instrumento, para que o tribunal, analisando ali pelo turma julgadora, 3 embargadores, né, aquele recurso, vá decidir se de fato é um caso de indeferimento da tutela, ou seja, não se pode ingressar naquela área provisoriamente, ou então o caso de reverter a decisão, né, ou seja, alterar a decisão do juiz para que o minerador possa ingressar nessa área e desde já poder utilizar a área até a sentença. E aí, pessoal, já, né, passando um pouquinho, chegando um pouco ao final aqui da nossa exposição, eu trouxe algumas situações aqui em que a servidão, vamos dizer, ela sai um pouco do escopo, por essência, né, da servidão. Porque a gente vai pensar a servidão como sendo uma forma de viabilizar aquela atividade por meio da cava, por meio da barragem, por meio da via de acesso, por meio enfim, bota fora, vários atributos que vão viabilizar aquela atividade. Só que tem situações em que, por exemplo, a servidão é instituída para que o minerador possa cumprir o condicionante ambiental, né? Vamos supor que o EIA-RIMA, né, que é um estudo, o EIA, né, que é um estudo que demora às vezes um ano, né? Ele depende de um estudo sazonal, depende do estudo com base nas estações do ano. Se o minerador não conseguir ingressar naquele imóvel para poder fazer o EIA-RIMA e cumprir eventual condicionante ambiental, ele pode, por meio da servidão, pedir esse ingresso no imóvel, demonstrando a relação entre essa condicionante e a atividade minerária dele, para poder cumprir esse condicionante e continuar exercendo a atividade minerária dele. Lembrando que, atualmente, né, a mineração lícita ela só ocorre mediante licença ambiental. Então, se não for cumprida essa condicionante, tem a chance de não se conseguir exercer aquela atividade. Então, é muito importante que a atividade minerária, para que ela seja regular, ela tenha essa licença ambiental vigente, em curso e regular. Então, a servidão também pode ter essa conotação. Outra, né, utilização interessante da servidão é para a instalação, por exemplo, do sistema de alerta de barragem de mineração, né? Então, pega, por exemplo, as sirenes, né, das barragens. Elas podem estar, sei lá, a alguns quilômetros de distância da barragem, né, bem fora da poligonal de direito minerário.
Só que sem a sirene, né, sem o cumprimento dessa obrigação de se instalar a sirene, o minerador vai estar descumprindo uma obrigação minerária, obrigação de segurança de barragem, o que pode afetar a atividade dele, né? Pode afetar a regularidade daquela atividade perante o DNPM, perante a ANM. Então, instalar a sirene, ainda que não seja, né, uma atividade que vá ali impactar diretamente na lavra, na explotação mineral, é essencial para que a mineração ocorra. Então, também pode ser uma, uma, uma finalidade aí para a servidão para ser instituída. E aí, já passando uma questão mais processual, mais jurídica, né, um pouco mais densa, mas também para também não deixar de passar por isso, existe o entendimento de que a ação de servidão é uma ação de procedimento de jurisdição voluntária. O que é isso? Não existe ali uma lide, uma discussão de direito material na ação de servidão. Por quê? Porque a servidão está prevista na lei. O direito decorre da lei e está posto. O que se discute são preços, são valores, indenização e renda. Então, não tendo uma discussão de direito material, uma lide, mas existindo uma discussão de valores puramente, não existindo ali aquela conotação que a gente vê do processo judicial, que é uma discussão entre quem tem o melhor direito, né, quem tem mais direito sobre o outro, configura, né, a grosso modo, esse procedimento de jurisdição voluntária. E isso não é uma discussão somente doutrinária e teórica, né? Isso tem implicações irrelevantes para práticas, né? Para a servidão. Então, por exemplo, se for o caso, né, se o juiz entender dessa forma, pode não ser atribuído honorário de sucumbência na sentença, a sentença pode não constituir coisa julgada material e pode ser rediscutida a qualquer tempo, né, sem ser apenas pela via da rescisória. Então, são situações, são implicações relevantes a partir dessa atribuição da ação de servidão. E o último ponto que eu queria passar para vocês talvez o mais relevante em termos de materializar a servidão, é que a discussão, a discussão judicial, ela se encerra ao fim do processo, mas é muito importante que o minerador não deixe de registrar aquela sentença no cartório de registro de imóveis, porque é esse registro que vai constituir o direito real oponível perante terceiros. Então, enquanto o processo ele cria a regra entre as partes, a partir da hora que se registra a servidão no cartório, aquele direito passa a ser oponível contra terceiros e a servidão ela sobressai, inclusive, se aquele imóvel for vendido, né? Enfim, se aquela área deixar de ser do proprietário com quem o minerador litigou. E aí, pessoal, por fim, para fechar aqui minha fala, eu agradecer de novo aí a minha exposição, eu queria só passar para vocês um pouquinho da história do grupo, né, que eu ajudei fiz parte dele na época da faculdade. Nessa foto da esquerda aí, essa primeira foto era o grupo em 2017. Né, eram basicamente 4 integrantes discutindo direito minerário. Né, a gente sempre estava lá para discutir a cada quinzena. Já teve vezes a discutir 3 pessoas, uma pessoa, ninguém. Só que o grupo foi crescendo, né? A gente foi fomentando cada vez mais ele, tentando trazer temas mais interessantes, que fomentassem mais a discussão, até que em 2018 a gente conseguiu ampliar o grupo, né? Conseguiu ter alguns membros mais ativos frequentemente, né? Então a gente em reunião contava com 15, às vezes até 20 pessoas, e no fim do ano de 2018 fizemos um evento lá na faculdade, né? Presencial, chega até a ser um pouco arcaico, né? Nessa nossa fase, que a gente contou com participação de várias pessoas que são influentes na área da mineração, do direito minerário, né? Então, o professor Lilian Freire, o Thiago de Matos, a gente contou também com a participação da doutora Solange Costa, que é gerente jurídico da Vale, com o Lissandro Norton Siqueira, que é da AGE, com a doutora Cristina Esteves, que é da ANM, procuradora da ANM, e com o Otávio Carminhano, que ele é minerador e está à frente de pesquisa da faculdade sobre utilização de rejeitos estéreis para outras finalidades, né, inclusive para a fabricação de casas.
Então, ver o grupo crescendo assim hoje, com discussões interessantes, com pessoas interessadas, com palestras legais assim que a gente tem visto aí, é só para a gente valorizar o trabalho desses meninos hoje, né, da Fabiane, do Otávio, da Carol, também da Giovana que teve no grupo mais ativamente recentemente, que estão levando adiante esse projeto aí, que acho que é um projeto de vida quase que pessoal, né? Participei ativamente dele, e para a gente trazer para a faculdade, né, para a UFMG, essas discussões de direito minerário, já que aqui em Minas é o estado com mais tradição minerária, né? Pode não ser atualmente o que mais gera riqueza, o Pará já passou nesse sentido, mas sem dúvida aí que Brasil, para a parte histórica, Minas é muito importante para a mineração. Então, encerrar, agradecer a vocês aí pela audiência, por ouvir, por estar aqui participando, e estou à disposição depois do Eduardo aí para a gente poder debater. Muito obrigada, Thiago. Excelente apresentação, bem didático. Super concordo com você sobre a importância da gente debater o direito minerário. É inegável a importância da mineração para a sociedade. Chegou uma pergunta no chat, mas eu acho que talvez o melhor seja a gente passar para a exposição do Eduardo agora, e aí ao final da reunião passar para as perguntas. Mas caso vocês prefiram, caso você prefira responder as perguntas agora, Thiago, também ficar a sua escolha. Eu acho melhor passar para o Eduardo de uma vez, né, Eduardo? Aí depois a Uhum. gente responde tudo junto, né? Acho que talvez fique mais dinâmico. Tá bom. Eduardo, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite do Gedmin. E se eu tinha alguma curiosidade, hoje a minha admiração cresceu muito. E depois dessa apresentação, dessa aula do Tiago aí, que coisa espetacular, que apresentação didática, que clareza, objetividade, e até já me poupou de muita explicação aí. Minha parte aqui agora é uma parte até só complementar mesmo, e é a parte prática, a parte de quem faz a avaliação exatamente para indenizar aquele superficiário, né? Aquele que vai ter que deixar, permitir o acesso à sua propriedade para que possa ser desenvolvidas atividades aí de mineração. Eu vou colocar uma apresentação, antecipo o meu pedido de desculpas, porque por um problema técnico ela não está conseguindo ficar no modo apresentação. Estou indo lá no Cálice, mas não está sendo possível a apresentação. Mas parece que mesmo assim está sendo possível visualizar bem. A gente testou que está excelente, Eduardo. Pode fazer da forma que está, que para a gente está ótimo. Vou só voltar aqui. Só aproveitando esse momento para lembrar o pessoal que a lista de presença está no chat. Então, quem chegou depois pode assinar sem problemas. Isso é para a gente mandar o certificado no final do semestre. Então, pessoal, a minha parte, então, agora fica com a parte prática, a parte da avaliação da renda ou avaliação até do próprio imóvel, para que possa ter o acesso, para que possa desenvolver as atividades de mineração. Conforme o Thiago muito bem colocou, o processo de servidão... Eduardo, desculpa te interromper. Não está aparecendo para mim a sua tela. Queria saber para o resto do pessoal se está normal aí. Para mim também não. Para mim Por enquanto também que não. tá só as iniciais ali também. Se você quiser enviar, Eduardo, para mim ou para o e-mail do Gedmin, a gente tenta compartilhar daqui. Aqui, ver aqui se a gente consegue resolver aqui. Tinha só.
Tentando aqui. Apareceu? Agora sim. Apareceu. Apareceu agora? Apareceu Sim, sim, apareceu. Eduardo. Apareceu. Perfeito. Então, conforme o Tiago explicou, né, o processo de servidão mineral pode ser amigável ou judicial. E envolve a instituição do decreto de servidão mineral pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, o cálculo e pagamento de indenização, o cálculo e pagamento da renda mensal e, por certo, a recuperação da área para fins agrícolas ou conforme o uso na ocupação. E, finalmente, se for o caso, a devolução do imóvel exaurida à mina. Na pesquisa ou na lavra, pode ocorrer a necessidade de utilização de terreno dentro ou fora do polígono estabelecido para atividade mineral. Então, pode ocorrer atividade, a necessidade não só daquele polígono, mas também fora dele, por exemplo, uma estrada de acesso até chegar à área que efetivamente vai ser utilizada. Se o preço for ajustado amigavelmente, o contrato com o instrumento público especificará as condições do gravame e autorizará o oficial do cartório imobiliário a proceder ao seu registro, o que foi muito bem explicado pelo Tiago. Impossibilitado o acordo, o preço da servidão mineral será fixado por sentença judicial. Nós começamos a atuar primeiro no laudo prévio. E o laudo de avaliação ele deve ser elaborado observando o artigo 27 do Código de Mineração. Veja bem, conforme muito bem colocado pelo Tiago, existe a condição da rigidez locacional, ou seja, é aquela área de interesse. Eu não posso trocar por uma outra área. E aí a posição do superficiário, do proprietário ou do posseiro do imóvel, ela ficaria muito confortável se não houvesse a proteção do legislador. Então, seria muito confortável a posição dele. Eu não posso escolher outro imóvel, então eu teria que pagar, seja pela aquisição do imóvel, seja pela renda, eu teria que pagar o valor que ele pedisse. Né? Eu ficaria muito fraco nessa negociação. Então, houve a proteção, e a proteção está exatamente a proteção em relação ao limite de avaliação, ele está exatamente no artigo 27 do Código de Mineração. Então, o laudo de avaliação ele deve ser elaborado observando o artigo 27 do Código de Mineração. E lá estão estabelecidos os limites. A indenização não pode exceder o valor venal da extensão da área efetivamente ocupada. E o valor da renda não pode exceder o montante do rendimento líquido máximo da propriedade. Então, eu tenho que cuidar do meu laudo de avaliação, eu tenho que cuidar do valor da renda anual, eu tenho que cuidar do valor para indenização dos eventuais danos causados e eu tenho que preocupar com o valor de mercado do imóvel, porque tudo vai estar relacionado ao valor de mercado do imóvel. Nós, avaliadores, nós, engenheiros avaliadores, nós temos que seguir rigorosamente as normas técnicas brasileiras. E existem normas específicas para avaliação. Se meu laudo não atender às normas técnicas, é um laudo que vai ser facilmente impugnado. Então, para determinação dos valores de indenização, os profissionais da engenharia de avaliações devem seguir rigorosamente as diretrizes das normas da BNT, a NBR 14.653, dígito 1, de 2019, que é a geral, e as suas partes. A parte 2, que cuida de imóveis urbanos, e a parte 3,
que cuida de imóveis rurais. Então, o meu laudo tem que estar rigorosamente dentro das exigências dessas normas técnicas. É possível identificar que aqueles 3 itens que nós citamos lá atrás, seja o valor da renda, seja o valor venal do imóvel, ou seja, até o valor dos danos, eles estão diretamente ligados ao valor de mercado. O valor de mercado é aquele valor, também definido pela norma técnica, que o interessado em comprar e o proprietário livremente estabelecem uma negociação. Eduardo, Sim. desculpa te interromper, mas eu acho que talvez o seu slide tenha travado. Para mim, está dando que está no 4º slide. É isso mesmo para você? Para mim, ele está no 7º slide já. Acho que travou, então. Problema aqui que... Tenta tirar o compartilhamento e voltar, talvez possa ajudar. Mas se você preferir também, pode me encaminhar o slide e eu passo passando. Agora foi. Agora passou. Foi. Agora está no 7º slide. Acho que agora vai dar certo. Vou voltar aqui. Problemas técnicos. Está sendo visível aí o 7º slide? Tá ótimo. Então, a renda Tá será... sim, Eduardo. A renda será calculada baseada na produção que ora se estabelece no imóvel. Então, veja bem, eu como avaliador, eu tenho que verificar qual é a utilização econômica daquele imóvel. O que está sendo utilizado naquela área de interesse. Então, se é uma plantação de café, eu tenho que calcular a renda em cima daquilo que o produtor, que o proprietário receberia, renda líquida. Então, tem que abater todos os custos dele e verificar qual que é a renda líquida que ele teria e que vai ficar prejudicada em função da atividade minerária. Em função disso, eu tenho que indenizar. Então, eu tenho que primeiro identificar qual é o tipo de utilização, qual é a renda dele obtida que vai ficar prejudicado. O conceito principal da avaliação é que não haja nenhum prejuízo para o superficiário. É interessante observar o seguinte, que eu já trabalhei tanto como assistente técnico do superficiário, já trabalhei como assistente técnico da empresa interessada, da mineradora, e já trabalhei também como perito do juiz. Então, a gente, na verdade, não tem diferença. O que a gente tem que procurar em qualquer uma das posições é que o superficiário não tenha nenhum prejuízo, que ele tenha o seu patrimônio reconstituído. É o mesmo princípio da desapropriação. A indenização, apesar de ser abrangente, ressarcirá somente os prejuízos efetivamente causados e a ocupação efetivamente realizada. Tal valor está ligado ao custo de reprodução. O custo de reprodução de benfeitorias é o custo sem a depreciação. Para determinar o valor de mercado, será empregado o método comparativo direto de dados do mercado, ou método evolutivo, quando o imóvel avaliando possuir benfeitorias. Convém diferenciar que, neste valor, aplica-se o conceito de custo de reedição, uma vez que o estado de conservação das benfeitorias é aquele no momento da vistoria. Então, veja bem, o que a gente faz para determinar o valor do imóvel? É o método comparativo. Eu faço uma pesquisa de mercado de imóveis similares àquele que está sendo tratado. Essa pesquisa de mercado, eu cito todas as fontes, onde obtive as informações, as características de cada imóvel que eu estou levando em consideração. Depois que eu faço essa pesquisa de mercado, eu faço todo um tratamento estatístico nos elementos pesquisados e obtenho o valor, por exemplo, do hectare, que para aquela área de interesse. Quando a execução dos trabalhos, ao avaliar apenas a área
de interesse do imóvel, a área que é efetivamente de interesse, cabe analisar também a área remanescente. Então, é o seguinte, né? Muitas vezes, além da área de interesse, a área remanescente ela pode ficar prejudicada, ou ela pode ficar desvalorizada, seja por uma série de fatores, né? Então, eu tenho que me preocupar também com o restante do imóvel. E, se depender, até indenizar além do que é a área de interesse. Uma vez que, caso a mesma fique inutilizável ou inaproveitável, deve-se informar e apresentar os seus valores no laudo de avaliação. Bom, não dando acordo, partindo por uma medida judicial e sendo necessária aquela tutela de urgência que o doutor Tiago explicou muito bem, né? A gente tem que apresentar, é necessário apresentar um laudo de avaliação. E esse laudo prévio de avaliação, ele tem que ser muito transparente, ele tem que ser muito bem fundamentado, ele tem que seguir rigorosamente as normas técnicas brasileiras, aquelas normas que eu citei, né? Para que o juiz tenha conforto absoluto em deferir, em permitir, em reconhecer que o valor que está sendo oferecido, mesmo que sujeito a uma perícia lá na frente, é um valor justo, né? E é muito importante também, não é só a questão do valor, não. Há sempre uma preocupação muito grande do juiz em que, deferida a tutela de urgência, que o imóvel seja descaracterizado, que ao iniciar a atividade requerida, né, que o imóvel possa ser descaracterizado e que isso venha prejudicar uma futura perícia. A futura perícia pode levar alguns anos, conforme o doutor Tiago disse, né, até que o juiz escolha um perito, faça a nomeação, venha proposta de honorários do perito, discussão de honorários e uma série de procedimentos judiciais, a perícia pode ocorrer 3, 4, 5 anos depois da tutela de urgência. E aí há o receio do juiz realmente em que o imóvel já esteja descaracterizado e que prejudique aquela perícia, principalmente no que diz respeito a plantações, a utilização e ao cálculo da renda. Então, o laudo prévio, além dele cuidar do valor da indenização, ele tem que cuidar também e deixar o juiz muito confortável que ficou muito bem registrada a situação do imóvel naquele momento, né? E hoje a gente tem recursos muito bons para fazer isso, né? Com o uso de drone, por exemplo, e com imagens de alta resolução que permitem uma reconstituição para frente, no futuro, do que estava lá no passado, com muita segurança, né? E há mais essa vistoria cuidadosa que deve ficar muito bem registrada no laudo, ela é muito favorável até no sentido de registrar aquela situação naquele momento, até, às vezes, numa alegação futura de que houve um dano ambiental, por exemplo, no imóvel, depois da ocupação, do início da atividade, né? Então, se o laudo registrar bem, de forma bem detalhada, aquela situação do imóvel, no momento em que houve o início da atividade, né, isso dá um conforto muito grande para as partes, né, e principalmente para o juiz, no sentido de verificar que a futura perícia dele lá não vai ficar prejudicada, né? E essa futura perícia, ela vai seguir o rito normal. Cada um vai ter que indicar o seu assistente técnico, cada um vai formular os seus quesitos e cada um vai acompanhar a perícia, né? Então, no máximo em 2 páginas, tem-se o resumo final das características da área avalianda, assegurando aos juízes quando da autorização para emissão na posse. Então, é feito um resumo, mas ao longo do laudo, com detalhes, com imagem, e hoje até com filmagem, né?
Essa caracterização não inviabilizará futuras diligências, tampouco a futura perícia, para definir os valores apresentados de maneira unilateral. Então, isso é de fundamental importância, de que o juiz fique muito seguro, muito tranquilo e confortável em relação ao laudo prévio que está sendo apresentado, né? Essa rapidez, a celeridade inicial que é exigida para a tutela de urgência, ela é de interesse de todos, né? Interesse da União na arrecadação, é interesse da empresa para que possa ter o acesso imediato, iniciar a sua atividade, né? E o superficiário de ficar garantido de que todas as características ficaram muito bem registradas, né, para futuras discussões, né? Hoje, como o Dr. Tiago colocou muito bem, né, existem várias necessidades, né? A Sirene, por exemplo, é um caso que a gente hoje tem atuado muito, né? Essa necessidade de instalar Sirene, que é estabelecida uma indenização por isso, né? Uma renda pela permanência da Sirene na propriedade de terceiros. Então, apenas complementei aí a bela exposição do Dr. Tiago, né, mostrando essa parte prática da avaliação, né, a forma de indenização para que possa ter a atividade, garantir a atividade de mineração, seja no início para um trabalho de topografia, seja para o início para um estudo ambiental, seja no início para um acesso para topografia, né? Então, são essas aí as diversas necessidades do trabalho prévio pericial e depois do trabalho definitivo pericial. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eduardo, ótima apresentação, esclareceu muitos pontos, foi muito enriquecedora. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Eu acho que agora a gente pode passar para as dúvidas, né? Já algumas pessoas já mandaram aqui no chat. Eu vou começar lendo a primeira, da Mariana Simonetti. Ela perguntou isso depois, logo após a exposição do Tiago. Ela perguntou: no caso em que o minerador precisa pedir uma servidão para a área operacional fora de sua poligonal, e no caso esta área operacional está localizada em uma área de lavra futura de uma poligonal vizinha, pode-se modificar o terreno sem fazer a lavra? Tem que ter anuência do titular? Como prosseguir com esse caso? Quem tem preferência? Mariana que perguntou, né? Mariana, o Isso. seguinte, igual eu falei, né, para vocês, é impossível a gente falar aqui uma resposta definitiva e concreta, tá? Porque não existe uma norma que vai definir qual vai prevalecer, se vai ser a servidão ou se vai ser a lavra futura que você expôs aí para a gente. Só que é o seguinte, igual eu passei para vocês, eu acho que a ponderação que a agência faz, eu acho que não tenho certeza, e aí isso vai depender de caso para caso, vai ser em relação a qual atividade que é mais preponderante, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui. Vamos colocar que a servidão é para uma área operacional de uma empresa de lítio, por exemplo, que é o minério do momento, e a área para essa lavra futura é uma área de um areial, uma lavra de areia. O areial, ele certamente produz muito menos do que a área do lítio. Então, pode ser que o interesse nacional na exploração do lítio ali sobressaia em relação ao areial, né? E aí, por causa disso, existe ali a prevalência da servidão em relação ao areial. E aí, no final das contas, vai acabar caindo aqui no que a gente está tratando agora em relação à renda. Ou seja, se aquela servidão frustrou a atividade econômica daquele terreno vizinho e aquela atividade era uma atividade também minerária, a renda obtida a partir daquele areial, ela seria paga pela empresa de lítio para poder compensar essas perdas, né? Tanto compensar a perda em relação à indenização pelo dano na área,
quanto a renda pela perda financeira daquela atividade frustrada. Então, no fim das contas, o que vai determinar é qual atividade é mais interessante em termos de interesse coletivo, nacional. É um pouco abstrato, né? Assim, não tem como a gente cravar. Só que são noções um pouco mais abrangentes que, no fim das contas, a gente consegue perceber qual que é mais preponderante. Mas se for duas atividades ali em pé de igualdade, igual a gente tem aqui na região de BH, Nova Lima, Itaperito, tem muita servidão sobre a área, servidão de empresa de mineradora de minério de ferro sobre a área de outras empresas também de minério de ferro. Aí não, aí a atividade quase que uma, né, em pé de igualdade com a outra, e via de regra, a exploração minerária, a lavra em si, sobressai sobre a servidão. Mas, igual eu falei, isso aí não tem uma definição concreta, uma norma que vai definir essa discussão. Inclusive, na agência está em consulta pública, né? Está na fase de elaboração minuta da resolução sobre resolução de conflitos no âmbito da agência. Vai ser um dos pontos que vai ser debatido com certeza, né? Então, vai ser o uso de espaço por mineradores, ou seja, uma área só utilizada por duas empresas de mineração da melhor forma possível para atender o interesse público, e vai passar por essa sua análise que você está pondo aí para a gente. Então, pode ser que no futuro aí próximo a gente tenha algum tipo de uma direção mais concreta nesse sentido. Bom, tem também a pergunta do Marco Túlio para o Tiago, sobre o slide de requisitos. Ele falou que o texto do julgamento fez referência à necessidade de apresentar licença ambiental para solicitar servidão mineral. Ele está perguntando se essa informação está certa ou se ele entendeu errado. E aí ele também perguntou que se caso o processo dele esteja na faixa de requerimento de lavra ou de concessão de lavra, se ele precisa apresentar uma licença ambiental vigente para obter a servidão mineral, ou se ele naturalmente não se ela naturalmente não poderia ser cobrada na fase de autorização de pesquisa. Beleza. Vou né, partir as respostas aqui. Primeiro, você leu certo, né? Lá consta realmente que tem esse requisito de apresentar a licença ambiental. Só que isso não é um requisito, tá? Por quê? A gente pode pensar a mineração como uma atividade que ela tem vários atributos que vão tornar essa atividade execuível. Tecnicamente, economicamente, ambientalmente, vários atributos que ela pode, né, que ela se torna ali operacional. Só que para fins da servidão, a licença ambiental não é um requisito, né? O fato de a mineração precisar da licença ambiental para operar, isso aí, para o fins da servidão, pouco importa. Só que, na prática, e aí, quando a gente fala de judiciário, a prática conta demais, né? Ou seja, o caso a caso conta muito. Então, existem casos sim que o juiz pede ali a licença ambiental justamente para poder viabilizar a liminar, pensando no seguinte, olha, aquela empresa vai entrar na área sem licença ambiental, ela vai entrar na área, vai poder ingressar naquele imóvel sem ter a licença, com a portaria de lavra na mão, com essa decisão liminar na mão e sem licença ambiental. Então, assim, vai ser uma decisão no critério quase que de razoabilidade. Então, o que eu indico é sempre que puder juntar a licença ambiental, né, para evitar esse problema, para evitar que isso venha acontecer, essa situação que você pôs aí para a gente. Aí você perguntou sobre a questão da fase de requerimento de lavra, por exemplo, né, em que a gente costuma dizer que o cachorro corre atrás do rabo, né, ou seja, o minerador não consegue obter a portaria de lavra porque não consegue obter a ALI, não obtém ali porque não consegue acessar o imóvel, e não acessa o imóvel porque não tem a portaria de lavra. E aí vai correndo atrás do rabo. Vira ali o loop infinito. Então, o que eu falei aqui em relação a esse ponto? É em relação a poder pedir a servidão para fins ambientais, ou seja, para cumprir condicionante ambiental, para que se obtenha ali. E aí, entrando numa discussão um pouco mais jurídica, um pouco mais densa, nesses casos, a servidão ela passa a ter uma conotação de não uma servidão minerária por excelência, né, para poder exercer
a mineração em si, mas a conotação dela é para que aquela decisão judicial sirva para suprir a eventual falta de consentimento do proprietário para ingressar naquele imóvel para se obter a LI. Então, aquela servidão vai ter finalidade específica para isso, para que se ingresse naquele imóvel, para que faça ali os estudos ambientais necessários e se obtenha a portaria de lavra por meio da LI obtida pelo órgão ambiental. E aí isso vai impactar, obviamente, nos valores, né? Ou seja, se você vai entrar no imóvel para fins ambientais apenas, a indenização, o dano causado na área é menor, a utilização da área é menor, vai impactar na renda, costuma ser um processo, vamos dizer assim, mais barato, né? Ou seja, valores inferiores por ter essa especificidade. Então, acho que espero ter respondido a sua pergunta aí, porque tem várias vertentes. Bom, tem mais uma também, que é do Jardel Carvalho, para o Tiago, ele quer que o Tiago fale um pouco mais sobre a aplicação das servidões em outros regimes minerários, como o regime de licença e permissão de lavra garimpeira, que são regimes temporários. Ele também pergunta se no regime de registro de licença é necessária autorização do proprietário do solo e se no caso de indeferimento do processo, como fica a situação da servidão que já foi instituída, se ela perde efeito automaticamente. Tá, beleza. Primeiro ponto, servidão para outros direitos minerários, mesma coisa, né? Não muda. A servidão, o que isso depende para que ela aconteça judicialmente em regra é o título minerário, né? E vai ser a PLG, vai ser o registro de licença, se vai ser a portaria de lavra, enfim, não varia, né? Isso aí é a mesma coisa para todos os regimes. Em relação ao registro de licença, é uma especificidade, né, à parte, porque para que você possa requerer ele, você tem que ter a autorização do proprietário do imóvel para poder ter, né, o próprio registro em si. Então, nesse caso, a servidão costuma ser menos útil porque essa autorização ela serve justamente para que a empresa ingresse nessa área. E a gente tem que lembrar qual que é a utilização do registro de licença. Basicamente mineração para agregado, né? Então, é uma atividade mais simples mesmo, em termos de operação. Então, é uma forma que a lei criou de criar um regime mais simplificado por ser uma atividade também mais simples, né? Não digo que ela é simplória, não é isso, mas ela é mais simples do que, por exemplo, mineração de ouro, de minério de ferro, que aí é gigantesco, né? Às vezes ali um areal, se você tem uma draga ali, já funciona ser um areal, né? Então, a atividade em si é mais simples. Mas, né, se tiver a servidão, ou então a servidão para outros títulos com prazo determinado, é importante lembrar que a servidão ela serve para o direito minerário, não para o minerador. A servidão ela é para o título, não para a pessoa. Então, se o título for cedido, né, uma portaria de lavra, por exemplo, a empresa ceder a portaria para uma outra empresa, a servidão vai junto, porque a servidão está com o título, não está com a pessoa. E isso, obviamente, é uma servidão construída como direito real, né? Se é uma servidão, vamos dizer assim, precária por contrato, instrumento particular, aí é outra história. Mas a servidão, por excelência, né, a servidão, vamos dizer assim, o direito real constituído, ele está distrito ao direito minerário, tá? Então, se o direito acaba, a servidão acaba junto. Até porque, se a servidão existe para poder viabilizar a mineração, se não tem o título, que é a prerrogativa para exercer a atividade, a servidão perde a utilidade dela, né? Então, ela perde o objeto, vamos dizer assim. Obrigada, Tiago. Bom, as perguntas no chat acabaram. Alguém tem mais alguma pergunta a acrescentar? Fabiana levantou a mão primeiro. Não, rapidinho, só para falar, porque realmente o que o Eduardo tinha falado sobre a questão do laudo de ter que dar essa segurança para o juiz,
É uma coisa que eu estava reparando de umas pesquisas que a gente estava fazendo, que às vezes o juiz tem tanto receio de dar liminar que eles acabam deferindo o ingresso na área só a partir do depósito do dobro do valor do laudo de indenização. Ah, se o laudo fala isso aqui, vamos pecar pelo excesso, deposito o dobro, que aí sim, aí eu fico mais seguro. É uma questão que é bem interessante mesmo. É muito importante, né, para o juiz ter a tranquilidade de que o valor está certo, né? A gente, quando segue as normas técnicas, a gente fica preso, a gente não consegue interferir no valor. Então, é diferente, às vezes, de chegar lá com um laudo de 2 páginas só e o valor é tanto e pronto, né? Então, cria aquela insegurança muito grande. Agora, quando a gente segue as normas técnicas, o laudo é todo transparente. Tem lá a pesquisa de mercado, tem o cálculo estatístico, né? Tem um limite que pode ser o mínimo, o médio e o máximo. A gente sempre adota o médio, né? Então, dá uma tranquilidade muito grande para o juiz, né? Às vezes, por margem de segurança, ele acrescenta isso aí, mas eu acredito que depende muito do documento que ele receber, né? E a outra preocupação foi aquela que eu falei, né? Em não em descaracterizar o imóvel e prejudicar depois a conferência daquela avaliação, né? Aproveitar a oportunidade que você está aqui conosco, Eduardo. A gente que mexe com direito tem uma grande deficiência técnica, né? Por isso que o pessoal da engenharia de Minas, os geólogos e engenheiros são muito bem-vindos. A gente sempre estende esse convite, porque nós não temos a mínima condição de adentrar tão profundamente nessa área. E você me desculpa se você já tiver tratado disso, falando das normas técnicas, mas eu queria saber um pouco qual que é o profissional adequado para produzir essa perícia. Porque em processo judicial, muitas vezes, a gente fica em dúvida se, em várias outras perícias, né, seria um corretor, um engenheiro civil, um agrônomo, saber um pouco a distinção. Desculpa se já tiver falado sobre isso. Não, de forma alguma. A pergunta é muito boa, né? Sendo imóvel rural, o profissional adequado é o engenheiro agrônomo, né? Então, depende do imóvel que está sendo envolvido, né? Agora, a questão de avaliação, se é o engenheiro ou se é o corretor, veja bem, o corretor de imóveis, ele é autorizado a emitir um parecer opinativo de valor. E o engenheiro, ele é obrigado a apresentar um laudo. Então, o parecer é uma opinião de valor. Eu acho que vale tanto. E o laudo, você tem que dar o valor e explicar por que é aquele valor, né? Tanto no Código de Mineração quanto no CPC, não existe a previsão de parecer. Até porque você definir uma indenização relativa a uma constituição de servidão ou uma desapropriação, por exemplo, através de uma opinião, não é uma boa prática, né? O importante é que você tenha um laudo onde o expropriado ou superficiário ele fique tranquilo e que tenha a explicação de que o valor é aquele que realmente está sendo colocado. E mais, nós, seja engenheiro agrônomo, seja engenheiro civil ou engenheiro de Minas, nós somos obrigados a emitir uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA. Então, que é inclusive exigida pelos próprios juízes, né? Então, o laudo nosso, ele é acompanhado por essa anotação de responsabilidade técnica. Eu respondo pelo valor que eu estou colocando, pela avaliação que eu estou fazendo, né? Então, motivo pelo qual não existe a previsão de parecer técnico de opinião, seja no CPC, seja no Código de Mineração. Perfeito, obrigado, viu? Bom, gente, acho que se ninguém tiver mais dúvida, a gente já pode ir conduzindo para o encerramento, né? Alguém tem algo a acrescentar? Eu queria só provocar um ponto com o Eduardo aqui. Eu não sei até que ponto isso pode gerar uma discussão até
mais além do que a gente está propondo aqui, mas eu acho muito interessante, Eduardo, na circunstância de se avaliar imóveis rurais, avaliar imóveis com atributos distintos, né? Então, por exemplo, aqui na região de Itabirito, né, Nova Lima, acontece muito isso. Você vai avaliar um imóvel que é uma fazenda grande ali, às vezes improdutiva, com base num lote de condomínio, que é assim uma área ultra especulada, né? Existe um valor de mercado muito mais alto que uma fazenda improdutiva, e a gente vê situações aí de laudos que, por essa situação, acabam avaliando imóveis muito mais caros do que exatamente eles valem, por causa dos paradigmas que foram usados na avaliação, né? Então, por exemplo, uma fazenda improdutiva dessa, grande, se você avaliar com base no preço do hectare de um lote de condomínio, o preço dela vai lá na altura, né? Isso aí vai alterar a relação até mesmo na viabilidade do projeto, né? Se for uma empresa, às vezes, que não tem um caixa um bom caixa para lidar com essa situação, se o juiz acatar essa avaliação, isso pode viabilizar o projeto em si, né? Então, queria só que, se você puder, né, passar para a gente um pouco dessa visão técnica, né? O tanto que se traz o impacto para o processo judicial e impacta também o projeto de mineração em si, a viabilidade econômica do projeto. A indenização, ela não pode gerar nem vantagem nem desvantagem. Então, a avaliação é muito importante no sentido de realmente buscar a recomposição do patrimônio superficiário. Então, o mais importante na avaliação é a pesquisa de mercado. E a pesquisa de mercado, ela tem que ser similar àquele imóvel que está sendo avaliado. Tem que ser igual, o método comparativo tem que ser igual. E qualquer distorção, você tem que corrigir. Você tem que corrigir no sentido de tirar e eliminar dados que forem considerados até suspeitos ou que não sejam similares àquilo que você está avaliando, né? Então, a questão de inviabilizar, eu já vi, já acompanhei determinadas avaliações que realmente prejudicam, inviabilizam o projeto, mas é porque as avaliações foram equivocadas. Foram baseadas em elementos comparativos e uma pesquisa de mercado equivocada para aquilo que está sendo avaliado. Obrigado, Eduardo. Mais alguma consideração, gente? Bom. Queria só agradecer, então, né, antes de encerrar aqui, agradecer pelo convite de vocês. Igual eu falei, o trabalho que vocês fazem é muito legal, né? Eu sempre tento apoiar na forma que posso aí essa iniciativa, né? Seja dando um apoio de background mesmo, a quem chamar, ou então, né, tá aqui dando apoio até moral às vezes, porque dá trabalho, né? Talvez o pessoal que está aqui participando não sabe o tanto dá trabalho, né, fazer essas reuniões e convidar as pessoas, né, pensar nos temas e tudo, fazer isso aqui ficar atrativo e tal, né? Então, agradecer esse trabalho que vocês fazem aí para tocar o grupo adiante, né? E que vocês façam bons sucessores, né? Que vão tocar esse grupo aí para frente, para ele continuar existindo, para a gente fomentar cada vez mais essas discussões aqui entre o grupo. A gente agradece muito seu apoio, inclusive, é muito bem-vindo. Queria agradecer também você, Eduardo, acho que eu falo em nome da Fabiane e do Otávio também, que a gente está muito satisfeito com a reunião hoje, as duas apresentações foram excelentes, muito esclarecedoras, muito didáticas, a do Eduardo também, que traz um conceito mais técnico, que a gente acaba não tendo conhecimento, foi muito bom, trouxe muitos pontos relevantes para a gente, foi bem engrandecedora mesmo. Muito obrigada, gente. O agradecimento é meu aqui, viu? Todo trabalho de engenharia tem 5 anos de garantia. Então, a partir de hoje, vocês têm 5 anos para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar. Bom saber, então, Eduardo. Eu vou abusar, viu, Eduardo? Não deixar aberto, não, hein? O povo aqui é abusado. É isso. Eu vou finalizar a gravação aqui. Muito obrigado, gente. Faço das palavras da Carolina a minha. E é isso. Até a próxima.
Tchau, gente. Boa noite. Boa Até noite, a pessoal. próxima. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigada.